Glória a Deus. Aleluia. Boa noite. A paz do Senhor Jesus. Amém. Mais uma noite estamos aqui. Bendito serei. No campo, bendito serei. Onde você estiver, se você obedecer os mandamentos do Senhor. Nós acabamos de falar isso aqui. E é assim. Obedecer aos mandamentos do Senhor. Nessa noite, nós vamos falar a respeito de um rei. Não é o rei Jesus, mas é o rei Davi. O rei Davi, o tema do nosso culto hoje é arrependa-se. O rei Davi, ele é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Um homem que pecou, um homem que errou, mas um homem que teve condição de se arrepender e se colocar de novo na presença de Deus. É sobre esse homem que nós vamos falar nessa noite. Você abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 51, do 1 a 3. Pode se colocar de pé, por favor? Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pode se sentar. Esse Salmo 51, ele todo fala do arrependimento do rei Davi. O rei Davi escreveu esse salmo quando ele pecou, um pecado de adultério. Quando ele colocou o marido de Batseba na frente da batalha, porque ele viu aquela mulher e quis ficar com ela. A gente fala de arrependimento. Arrependimento é uma ação ou efeito de arrepender-se. Remorso ou mágoa por ter cometido algo mal. Sentimento de contrição ou rejeição demonstrado pelo pecador em relação aos pecados, mudando de atitude. Arrependimento. Quando nós aceitamos a Jesus, a gente se arrepende de muita coisa que a gente tinha feito. Quando nada nos incomoda, a gente não se arrepende. Mas quando o Espírito Santo de Deus nos incomoda, vem o arrependimento. E a gente entende que é o Espírito Santo. E a gente se rende aos pés do Senhor. O rei Davi, ele... Quem foi o rei Davi? O rei Davi, ele era filho de Jessé. Jessé tinha oito filhos. E o rei Davi estava no campo apacentando as ovelhas do pai dele. E Samuel foi na casa de Jessé, Deus mandou ele na casa de Jessé para ungir o rei. E quando Samuel chegou lá, os filhos de Jessé foram passando um a um. E quando todos passaram, ele falou, não é nenhum desses. Tem mais algum? Tinha um lá no campo, apacentando as ovelhas do seu pai. Esse era o Deus. Por quê? Deus conhece o coração, não é isso? Ele foi ungido por Samuel.
Está escrito lá em 1 Samuel 16:1, que diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Encha o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. E ele escolheu Jessé. Deus já tinha escolhido Jessé. Davi. Davi estava no campo, mas Deus conhecia o coração dele. Deus estava com ele lá no campo. Deus escolheu Davi. Davi matou Golias, o gigante dos filisteus. Golias estava assombrando o povo de Israel. Ele debochava do povo de Israel. Ele estava atemorizando, melhor dizendo, o povo de Israel. E ninguém tinha coragem de lutar contra Golias. E Davi, pelo que a gente entende na Bíblia, ele era de pequena estatura. E Golias era um gigante. Mas olha só o que Deus faz. Ele jogou uma pedra na testa de Golias e ele caiu. Eu não sei o tamanho do seu problema. Talvez você ache que, assim, nossa, o meu problema é gigante. Eu não vou aguentar. Mas eu quero te dizer que você tem um Deus que acaba com qualquer tipo de problema. Não importa o tamanho do seu problema. Se ele estiver, se você colocar ele na frente, ele vai acabar com esse problema. Assim como Davi fez, derrubou um gigante com uma pedrada na testa. O povo de Israel começou a admirar Davi. Por quê? Ele foi ganhando a admiração do povo. Ele ia para as guerras, ele era soldado de Saul. Ele foi para as guerras, ele começou a guerrear e ganhava as batalhas. Jonatas, filho de Saul, gostava muito de Davi. Mical, a filha de Saul, casou com Davi, foi uma das mulheres de Davi. Davi teve outras mulheres. E ele foi conquistando o povo de Israel. Foi vencendo as batalhas. Davi poupou a vida de Saul 2 vezes. Saul estava numa caverna. Diz a Bíblia que ele estava fazendo as necessidades dele. E Davi pegou, cortou um pedaço do manto dele. E depois falou com ele. Ele poupou a vida de Saul. Poderia ter matado, mas ele não conseguia. Porque ele temia a Deus. Olha só. Como eu posso matar o ungido do Senhor? Saul foi ungido do Senhor. Só que ele se perdeu no caminho. E Deus escolheu Davi. Então, quando Saul foi rei, Deus ungiu Saul. E Davi respeitava isso. Depois morre Saul, Jonatas e os outros 2 filhos. 3 filhos e Saul. Eles morreram. Está em 1 Samuel 31:4, que diz assim: Então disse Saul ao seu pajem de armas. Eles tinham um guerreiro que levava as armas. E ele estava com Saul. Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me atravessem, escarneçam de mim, porque o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha só o que Saul fez. Quem ficava com as armas dele, Saul foi atingido. Ele estava na guerra, foi atingido. Ele estava muito mal. E ele pediu ao guerreiro que estava com ele, que guardava as armas dele, para pegar a espada e acabar de matá-lo. Só que ele não quis fazer isso. O que Saul fez? Se jogou em cima da própria espada e morreu. Morreu Saul, Jonatas e os outros 2 filhos dele. Davi regressa a Judá e é ungido rei de Judá.
Davi foi rei de Israel, rei de Judá. Ele foi ungido rei. O povo admirava muito, ele vencia as batalhas, Deus era com ele e ele vencia as batalhas porque Deus estava na frente dele. Com a idade de 30 anos, é ungido rei de Israel, de todo o Israel. Está em 2 Samuel 5:3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Davi conquistou a fortaleza de Sião, que depois ficou conhecida como cidade de Davi. Davi mostrou misericórdia aos descendentes de Saul. Está em 2 Samuel 9:6. Todos os filhos de Saul já tinham morrido. E Davi, aí a gente vai percebendo por que Deus escolheu Davi e por que ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele teve misericórdia. Ele procurou em todos o reinado um descendente de Saul. Por quê? Porque ele queria poder ajudá-lo. Saul já tinha morrido. O Jonathan já tinha morrido. Os outros 2 irmãos. Mas ele queria encontrar um descendente de Saul. E ele encontrou Mefibosete. A história de Mefibosete a gente já ouviu. Ele era criança, bebê. E na guerra, a pessoa que tomava conta dele saiu correndo, ele caiu e ficou aleijado. Então, ele tinha uma vida à margem da sociedade. O que é isso? Uma pessoa que se arrastava. Então, ninguém dava atenção para ele, Mefibosete. E olha o que Davi fez. Davi foi lá, pegou ele e trouxe para o palácio dele. E ele comeu na mesa do rei. Tem até uma canção que fala isso. Ele comeu na mesa do rei. Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas. Davi, ele ficava incomodado com essas coisas. Ele queria ajudar as pessoas. Se fosse outro, não queria nem saber, deixava para lá. Por isso, ele é um homem segundo o coração de Deus. Por isso também. Só que como homem, ele cometeu pecados também. E, como eu já falei, ele estava no terraço do palácio, numa tarde, tinha dormido, levantou, estava no terraço do palácio, olhou lá embaixo e viu aquela mulher linda, Batseba. E ele se interessou por ela. E falaram para ele, a mulher de Urias. E o que ele pediu para Joabe? Joabe era o guerreiro de Davi. Ele pediu para Joabe colocar Urias na frente da batalha. E Urias morreu. E Betseba ficou grávida. Está em 2 Samuel 11, do 1 ao 5, que diz assim. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon. E cercaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. E ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa e a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Olha que situação. Aí depois ele escreveu o Salmo 51, onde ele rasga o coração diante de Deus, onde ele se arrepende. Davi, homem como eu e você,
Um homem que pecava, mas um homem que foi conhecido segundo o coração de Deus. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente ainda tem tempo para a gente se arrepender. Ainda há tempo. Deus nos dá uma chance todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade que nós temos. Assim como Davi. Davi se arrependeu. E Deus usou mais uma vez na guerra. Só que o filho de Davi e Batseba, o primeiro filho, morreu. Morreu. E Davi sofreu muito. Muito. Depois que Urias morreu, ele pegou Batseba e trouxe para o palácio. E ela ficou grávida de novo, de Salomão. Só que Salomão, Deus abençoou. Deus teve pena do sofrimento de Davi por ter perdido o primeiro filho com Batseba e deu o segundo, que foi um homem abençoado, que Deus abençoou, Salomão. Nasce Salomão, segundo filho de Davi e Batseba. Está em 2 Samuel 12, 24. Então, consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou a ela e se deitou com ela, e ela deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Salomão. E o Senhor o amou. O Senhor era com Salomão. O Senhor escolheu Salomão também. O filho mais velho, Davi tinha muitos filhos, tinha muitas mulheres, e o filho mais velho de Salomão, de Davi, era Absalão. Absalão matou o irmão, Aminon. Aminon se deitou com a irmã, se apaixonou pela irmã, Tamara. Só que depois que ele agarrou ela à força, ele se arrependeu e não queria mais vê-la. E Absalão viu, sabia o que tinha acontecido e matou Aminon. Isso era incesto naquela época, ainda é até hoje. E Davi chorou muito mais uma vez. Mais um filho, Aminon. Absalão matou Aminon. E Absalão, ele criou uma certa revolta com Davi, e ele queria o lugar que era de Salomão. Só que Salomão já tinha sido escolhido para ser o rei. Próximo rei depois de Davi. Mas Absalão queria ser o rei. E ele começou a fazer campanha contra Davi. Começou a querer julgar o povo. Começou a querer ser o juiz do povo. Só que não era ele. Não era ele que Deus tinha escolhido. Era Salomão. Mas ele não respeitou isso e ele criou uma rivalidade com o pai. E depois o pai trouxe ele de volta, mas parece que Absalão ele não deixou o coração ficar limpo. Davi perdoou ele, mas ele não se sentiu perdoado, morreu também na batalha. Davi sofreu muito também. A vida de Davi foi uma vida muito sofrida. Teve um dia que Davi estava orando ao Senhor no palácio e ele falou com o Senhor: como eu posso morar nesse palácio tão lindo se a arca do Senhor está em tendas? Quero construir uma casa para o Senhor. Só que o Senhor não deixou Davi construir. Quem construiu essa arca foi Salomão. Quem construiu a casa do Senhor, o templo do Senhor, foi Salomão, não foi Davi. Deus não permitiu que Davi construísse. Mas ele sentiu isso. Ele ficou constrangido de ver ele morando naquela casa linda e a arca do Senhor numa tenda. Por essas e outras razões que Davi era um homem
segundo o coração de Deus. Davi pecou, mas o coração dele era segundo o coração de Deus. Reconhecia os seus pecados e não desistia de Deus. Continuava lutando, chorando, sofrendo e conquistando. Agora nós vamos falar 4 fatores importantes para a vida com Deus. Primeira coisa, sinceridade diante de Deus. Está no Salmo 51, 3, que diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. O pecado incomodava Davi. Quando entramos na presença de Deus, precisamos ser verdadeiros. O pastor sempre fala aqui, quando a gente se ajoelhar para falar com Deus, abra o teu coração e fala exatamente o que você está sentindo. Não invente coisas, não invente palavras, diga exatamente o que você estava sentindo, o que você está sentindo. Sinceridade diante de Deus. Deus quer ouvir o que nós vamos falar. Ele conhece, ele já sabe. A gente sabe disso, mas ele quer ouvir o que nós vamos falar. O pecado incomodava Davi. Quando entramos na presença de Deus, precisamos ser verdadeiros. O nosso Deus é um Deus verdadeiro. É uma questão de filiação. Agora eu te pergunto, quem é o teu pai? Deus é verdadeiro. Deus tem verdade para a gente. Só que o nosso inimigo, ele é o pai da mentira. É uma questão de filiação. Quem é o pai? Quem é o nosso pai? A nossa sinceridade mostra o nosso arrependimento. Quando nós entramos na presença de Deus, Deus conhece se o arrependimento é de verdade ou é de mentira. É de palavras ou é de sinceridade. Segunda coisa, arrependimento de coração. Está em Salmo 51, 10, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Gente, a gente precisa pedir a Deus todo dia um coração puro, um espírito reto, na presença de Deus. Todos os dias nós precisamos aprender mais um pouquinho com o Senhor. Coração puro, um espírito reto. Precisamos estar diante desse Deus com sinceridade, com arrependimento. Ele conhece, mas nós precisamos estar assim. Porque se a gente não tiver, a gente vai se ajoelhar, vai falar e não vai adiantar nada. Como dizem, não vai passar desse teto. Não vai passar, porque Deus não vai ouvir. Nós temos que pedir a Deus para tirar tudo que nos atrapalha a ser sinceros com Deus. Como ter um coração segundo o coração de Deus? Segundo quer dizer de acordo com o coração de Deus. É entender o que Deus quer para nós. Amar como Deus quer que amemos. Sermos como Deus quer que sejamos. Concordância com Deus. Às vezes a gente quer muito uma coisa. Deus fala assim, não é a hora. Espera um pouquinho. Às vezes a gente obedece e entende. Outras vezes a gente não entende. Aí a gente mete os pés pelas mãos. Terceira coisa, presença de Deus. Há poder na presença de Deus em nossas vidas. Por quê? A presença de Deus, ela nos transforma. Se nós estamos aqui, quinta, domingo. Essa presença de Deus tem que mudar alguma coisa na nossa vida. Porque se não mudar, não vai adiantar nada. O que vai adiantar a gente estar aqui? Nada. Essa presença de Deus precisa nos incomodar a ponto de nos transformar. A ponto de nós entendermos que precisamos mudar. Nós sabemos o quanto é difícil
a gente pensar, poxa, eu preciso mudar nisso. Como é difícil. Quantas vezes a gente acha que está certo, que não precisa mudar em nada. Ah, eu sou a boazinha. Não, eu não sou. Eu sei que eu não sou. Nós precisamos melhorar a cada dia. Precisamos pedir esse Deus para nos melhorar a cada dia, porque só Ele pode nos ajudar. Não, Salmo 51, 11 diz assim, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi sabia o prejuízo que era viver sem a presença de Deus. A gente sabe o prejuízo que é viver sem a presença de Deus. E quarta coisa, precisamos ser agradecidos. Salmo 51, 17 diz assim, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração quebrantado. Às vezes a gente está tão machucado, tão mal, que a gente ajoelha e só chora. Mas Deus conhece. Essas lágrimas que saem, Deus colhe. Deus conhece. E quando você está chorando, se for de sinceridade, seu coração está quebrantado. E Deus conhece. Não adianta a gente mostrar nada para ninguém. Deus conhece. Deus conhece o coração quebrantado. Deus conhece a intenção do nosso coração. E nós precisamos ser agradecidos. O coração grato, Deus conhece. Um coração grato, Deus age. Um coração grato, Deus muda a história, Deus transforma, Deus move. Quando o nosso coração é grato, entende que nós somos tão pequeninos diante de um Deus tão grande, que pode mudar a minha e a sua história. Ele mudou a minha história. E eu sou grata a Ele. Eu sou grata a esse Deus. Porque eu procurava esse Deus. E eu achei. Eu sou grata a Ele por isso. Deus nos escolhe como Ele escolheu Davi também. Deus escolhe lá no campo, apacentando as ovelhas. Às vezes você está na sua casa, fazendo comida, arrumando casa, mas Deus está te vendo. Deus te escolheu lá. Às vezes você está no colégio, na faculdade, Deus está te vendo. Deus te escolhe lá. Deus escolhe. Deus olha para você e Ele vê o teu coração. Vê a intenção do teu coração. Eu olho para você e não vejo, mas Deus vê. Você olha para mim, você não vê o meu coração, mas Deus vê. Davi agradecia a Deus. Ele fazia cânticos de ações de graça. 2 Samuel 22, do 2 ao 4, são cânticos de adoração, de gratidão que ele fazia ao Senhor. Ele sabia que sem o Senhor ele não venceria as guerras. Ele sabia, ele tinha plena consciência disso. Quantas vezes nós achamos que por nós mesmos nós podemos fazer um monte de coisa. Nós não podemos, nós não vamos conseguir se Ele não for adiante de nós. Ele vai adiante de nós, se nós chamarmos, se nós convidarmos. O Salmo 51 foi escrito num momento de quebrantamento, onde ele colocava o rosto em terra e chorava diante do Senhor. Depois das guerras, ele agradecia. Ele tocava tamborim, tocava harpa. E ele agradecia a Deus o tempo todo, que ele tinha consciência. Ele perguntava as coisas a Deus. Quantas vezes nós precisamos tomar uma decisão e a gente nos pergunta a Deus,
faz do jeito que a gente acha. O pastor sempre fala aqui da entrevista de Anne Graham, filha de Billy Graham, onde às vezes as pessoas perguntam a respeito, né, das Torres Gêmeas, por que acontece isso, daquela boate lá em Santa Maria, no sul do Brasil, né, lá no Rio Grande do Sul. Aí as pessoas ficam encucadas. Por que essas coisas acontecem? Ela foi muito clara. Muitas vezes nós convidamos o Senhor para sair da nossa vida. E depois nós queremos culpá-lo quando dá errado. Então, que nós tenhamos consciência de que esse Deus, Ele move, Ele transforma e Ele muda histórias. Como Ele mudou a nossa vida. Como nós temos o desejo de estar aqui na presença dEle. Domingo de manhã, o irmão Nelson subiu aqui e falou, é uma honra estar aqui em cima. Talvez poucas pessoas já tenham, né, pregado aqui, eu não sei, mas é uma honra estarmos aqui falando dessa palavra, falando desse Deus, falando da palavra de Deus, falando do que Deus tem para a gente, porque tudo que está na Bíblia é para a gente observar e para a gente pegar o que a gente precisa mudar na nossa vida. É para aprendermos com o Senhor. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei. Como eu já falei aqui, eu não conheço. Eu não vejo. Mas Deus conhece, Deus vê. Muitas vezes, agora não, porque não dá para ver quem está sorrindo, quem está chorando, né? Só com os olhos, se sair uma lágrima a gente vê. Mas às vezes a gente está sorrindo por fora, com o coração em pedaços. Então, eu não sei como você chegou aqui. Essa situação da pandemia, muitas pessoas psicologicamente mal. Por sinal, nós estamos fazendo uma conferência aos domingos aqui sobre isso. Não perca, vai ser uma bênção. O próximo domingo já vai ter, nós começamos domingo passado e vamos continuar. Então, nós precisamos aprender de Deus. O que Ele tem para a nossa vida? E nós só vamos aprender se a gente ouvi-lo. Se nós ouvirmos. Eu não sei como está o seu coração. Mas eu quero te desafiar a pedir a Deus um coração segundo o coração dele. Olha só que privilégio ser conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Gente, isso é um privilégio, não é não? Isso é um privilégio. Precisamos ser verdadeiros na presença desse Deus. E alcançaremos misericórdia. Alcançaremos perdão de Deus. Deus tem perdão para nós. Sabe, muitas vezes acontece coisas com a gente que a gente acha que Deus nunca vai perdoar a gente. Mas Ele tem perdão para nós. Ele tem uma vida nova para nós. Ele tem uma nova vida na presença dEle. Para cada um de nós. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito inabalável. Tem que ser renovado aqui dentro. Aqui dentro. Para poder passar para as pessoas. É de dentro para fora. Davi foi escolhido de Deus. Deus escolheu Davi. Deus escolheu você. Deus escolheu a mim. Deus escolheu você. Deus escolheu você. Você. Cada um. Você. Deus escolheu. E Deus te chama pelo teu nome. Olha que lindo. Ele escolheu. Ele me escolheu. E chama
pelo meu nome. Aleluia! Davi foi ungido com o Espírito. Quando Samuel foi lá na casa de Jessé, Samuel ungiu Davi. Aleluia! Davi era músico. Saul teve uma época da vida dele que ele ficou meio enlouquecido. E ele só melhorava quando Davi tocava harpa. Olha só, Davi era músico. Davi foi herói nas batalhas, venceu a guerra. E por isso ele era vítima de inveja. Saul queria matar Davi. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas não fez. Mas Saul procurou por Davi e tentou matá-lo várias vezes. Mas Deus não deixou. Davi foi rei. Rei Davi, rei de Judá, rei de Israel. Homem piedoso, poupou Saul 2 vezes. Pegou Mefibosete e trouxe para o palácio. Homem piedoso. Arrependa-se. Experimente o melhor de Deus. Quem quer experimentar o melhor de Deus? Deus tem o melhor para nós, amém? Nós queremos experimentar o melhor de Deus, mas nós precisamos nos arrepender. Arrependa-se. Entre na presença desse Deus com sinceridade. E Ele vai mudar o que precisa ser mudado na minha e na sua vida. Deus abençoe.